Om Bhurrbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodaya. Namastê a todos. E vamos lá, meus amigos. Hoje eu vou começar com vocês uma série de vídeos falando sobre o Yoga Sutra de Patanjali e falando sobre toda a base do que é yoga, o que é esse grande caminho. Então, meus amigos, vamos lá, né? Hoje o vídeo vai ser muito legal. Primeiro, a gente precisa entender como tudo foi sendo construído na Índia. E quando a gente começa a falar dessa história, a gente está falando de coisa de mais de 2000 antes de Cristo, mais 3000 antes de Cristo, coisas muito antigas. Então, quando a gente vai estudar a Índia, a primeira coisa que a gente se depara é com hinduísmo. Só que a palavra hinduísmo não é a palavra que os indianos deram para aquilo que eles faziam e fazem. O hinduísmo é uma palavra que outras culturas, outros povos deram para os indianos. Para os indianos, eles chamam o hinduísmo de Sanatana Dharma. A palavra Sanatana significa o eterno. E o Dharma é uma palavra muito difícil de ser traduzida. Mas a gente pode falar que é aquilo que sustenta. A gente pode falar que é a verdade, a gente pode falar que é a lei, a ordem. Tem muitas traduções dessa palavra. E a base do Sanatana Dharma, toda a base, né, vamos colocar assim, né, são os Vedas. A palavra Veda significa conhecimento. Só que não é qualquer tipo de conhecimento que os Vedas vão trazer. Os Vedas, ele é uma categoria de textos na Índia que eles chamam de Shrutis. Shruti. Os Shrutis, eles são textos que não têm autor. Não existe uma pessoa que é autor dos Vedas. Existe a pessoa que compilou. A pessoa que compilou os Vedas se chama de Vyasa. Só que Vyasa é um título, que se chama de compilador também. Então, esses Shrutis, esse conteúdo dos Vedas, é um conhecimento que veio através que eles chamam de Anubhava. Anubhava é a percepção direta da verdade. Esses mestres que vivenciam tudo isso, que falam disso aí, os mestres mesmos, eles não vivem mais pelos seus egos. Então, na Índia, tem uma tradição de textos milenares que ninguém se preocupa com quem escreveu aquilo. O importante é o conteúdo. E os próprios mestres, eles não vivem mais pelo seu ego. Então, assim, tem toda essa questão também. Então, os Vedas, eles são compostos por 4 livros mais antigos, né? O Rig Veda, depois a gente tem o Yajurveda, depois o Samaveda, depois o Atharvaveda. E esses Vedas, cada livro, eles têm algumas partes. Você tem os Samhitas, você tem os Brahmanas, os Aranyakas, e você tem como a última parte de cada livro desse as Upanishads. Então, as Upanishads, que a gente vai se concentrar agora, né, para falar, ela vai ser a parte filosófica do Sanatana Dharma. Ela vai conter toda a base, vamos colocar assim, né, filosófica. E quando a gente fala de conhecimento, bom, a gente pensa no seguinte: conhecimento de matemática, conhecimento de física, conhecimento de engenharia, conhecimento de medicina. Todos esses conhecimentos, eles servem para melhorar nossa qualidade de vida. Mas eles não eliminam o sofrimento da pessoa. A pessoa pode viver numa sociedade altamente avançada tecnologicamente e ainda assim ser uma pessoa que vive um sofrimento indescritível e sem fim. E
uma das coisas que os Vedas vão tratar, principalmente os Upanishads, é sobre essa questão do sofrimento humano e da felicidade e da autorrealização, de todas essas coisas. Então, as Upanishads, né? É até simbólico isso, porque as Upanishads se estão no final do conhecimento, né? Porque os Vedas, teoricamente, o significado é conhecimento, como eu falei para vocês. E as Upanishads estão no final do conhecimento. É como se fosse a meta última. Qual que é a meta suprema do ser humano? Qual que é o conhecimento mais avançado que um ser humano pode ter que elimina todo o sofrimento que ele vivencia? Então, as Upanishads, elas vão dizer que esse conhecimento que elimina o sofrimento é o conhecimento de nós mesmos, é o conhecimento de nossa própria natureza, que é o que eles vão chamar de conhecimento, o conhecedor de Brahma, conhecedor do próprio Atma. Então, as Upanishads, elas vão ter como suas premissas iniciais a seguinte frase, a seguinte máxima: o Atma e Brahma são um só. O Atma é a alma individualizada e Brahma a consciência cósmica, a consciência superior, a consciência divina. Então, as Upanishads, elas sempre vão tratar da relação da alma individualizada com essa consciência cósmica. A relação dessas duas coisas. E, é claro, como eu já estou falando, as Upanishads, toda essa filosofia, vai enxergar o ser humano como um ser espiritual. É uma pessoa que não é esse corpo físico. É uma pessoa que é espírita, muito além disso tudo. E, e o que acontece? Essa filosofia, as Upanishads, elas vão ser a base para uma coisa chamada Vedanta. Vedanta é uma palavra que significa duas coisas, né? Anta é o final e Vedas é Vedas, né? Como eu falei para vocês. Então, o final dos Vedas, o estudo do final dos Vedas, né? Vedanta, que é essa filosofia que eu estou falando para vocês. Depois a gente vai ter um texto que vem de um outro texto, que é a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita, ela vem do Mahabharata, que ela também vai compor a base de Vedanta, porque ela é um texto extremamente importante dentro da Índia. Então, esses dois textos são praticamente assim os principais textos de Vedanta. Também tem outros, você tem o Brahma Sutra. Depois vem uma pessoa na Índia antiga chamada Shankara. E esse Shankara, ele funda uma linha de Vedanta chamada Advaita Vedanta, que é a Vedanta não dualista. Então esse Shankara, esse mestre vedantino, ele escreve muitos livros. Então, assim, as pessoas hoje lá na Índia, elas estudam muito esse Shankara. Mas a base mesmo, a gente pode dizer que são os Upanishads, que é Bhagavad Gita, né? Tá. E aí, o que acontece? E a Vedanta vai falar do objetivo, vai falar do conhecimento superior que elimina todo o sofrimento, vai falar dessa união do Atma com Brahma, a relação do ser humano com Brahma e tudo mais. Só que eles perceberam que não adianta a gente discutir isso filosoficamente. Como é que a gente pode vivenciar toda essa coisa, né? Esse conhecimento? Como que a gente pode realmente, na prática, vivenciar isso? Então, enquanto o Vedanta vai falar do conhecimento do objetivo, Yoga é o meio para vivenciar tudo isso. Yoga é o meio para atingir esse objetivo. Por isso que a palavra Yoga significa união. Mas é união com o quê? É união com o Brahma, é união com a nossa própria natureza, é união com a consciência superior. Então, Yoga e Vedanta tá uma ao lado da outra, porque Vedanta vai discutir tudo isso, a relação do ser humano com o Brahma. E Yoga é a prática, é a união do ser humano com o Brahma. Por isso que a palavra Yoga significa união. E
E aí, meus amigos, né, o que vai acontecer? A base da doutrina do yoga é a Bhagavad Gita. Porque na Bhagavad Gita, que vai ser o discurso de Krishna com Arjuna, Krishna passa a Bhagavad Gita inteira ensinando yoga para Arjuna. Então a gente pode falar que ali está a base. E aí, para chegar onde a gente vai começar a falar hoje, do Yoga Sutra, depois de algum tempo vem Patanjali e ele organiza, ele codifica o sistema yoga. Ele dá um corpo para yoga, ele complementa tudo aquilo que já se falava na Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita é um texto anterior ao Yoga Sutra. Então, meus amigos, então assim se forma a base do yoga, né? Praticamente a base do yoga, a Bhagavad Gita e o Yoga Sutra. A Bhagavad Gita, olha que engraçado, ela tem 700 versos. Yoga Sutra de Patanjali, ele tem 196 sutras. E de 700 versos e 196 sutras, só 2 sutras que falam sobre posturas, que falam sobre asanas. Então, assim, teoricamente falando, aquelas posturas é menos de 1% do que é yoga. E aí eu pergunto para vocês, né? O que as pessoas pensam que é yoga, né? Porque a yoga verdadeira, meus amigos, é a doutrina da união divina, né? Como eu tô falando para vocês. E aí a gente vai conversar sobre os primeiros sutras do primeiro capítulo do Yoga Sutra. Então, o primeiro capítulo do Yoga Sutra, o Patanjali começa falando, o capítulo se chama de Sadhya Pada ou de Samadhi Pada. Esse Sadhya significa o objetivo e o Samadhi é a união, Brahma, é a experiência real, a experiência concreta, a experiência prática de união divina, de comunhão com o êxtase. Então, assim, o objetivo do yoga, ele está falando, o objetivo do yoga é o Samadhi, o objetivo do yoga é a união divina. Então aí começa. Aí ele fala assim, no segundo sutra, ele vai definir o que é yoga. E ele fala, Yoga Chitta Vitra Nirodha. Esse Chitta Vitra Nirodha, o que significa? Ele fala assim, Yoga Chitta Vitra Nirodha. Yoga, a união divina, é o recolhimento dos meios de expressão da mente. Ou, em outras traduções, ele fala assim, é o controle dos movimentos da mente. Então, ele está falando que yoga é uma coisa que vai trabalhar com a mente, com a consciência. E que essa união cósmica, essa união com a consciência superior, é uma coisa que é um estado mental, é um estado de consciência que vai promover essa união, tá? E aí depois ele fala, né, que tem 5 tipos de expressão da mente ou de movimento da mente, que resumidamente falando, a gente pode falar que é a percepção correta, percepção errônea, ausência de percepção, imaginação e memória. Então ele vai falar disso aí. Então, depois que ele fala disso, ele vai falar o método de lidar com a mente para que essa união ocorra. Então, ele vai dizer 2 coisas. Ele vai dizer Abhyasa e Vairagya. Então, é como se Abhyasa e Vairagya fossem as 2 asas de um pássaro. Esse pássaro é yoga, as 2 asas, Abhyasa e Vairagya. Então, o que é Abhyasa e Vairagya? Abhyasa é a prática constante, é repetição, certo? Disciplina. E Vairagya é a morte das paixões, a morte dos desejos e a morte dos apegos. Então a gente pode dizer que essas 2 coisas, a repetição com a prática da morte dos desejos, dos desapegos, eles servem, essas 2 ferramentas, para a gente lidar com a nossa mente.
E é a base que ele está falando. Ele começa falando disso. Então, assim, a gente pode dizer que a união divina acontece com a morte das paixões. Que na realidade, eu vou pausar aqui, né? Pra gente fazer uns comentários que vai ajudar a complementar tudo isso que eu tô falando. As paixões, elas são vistas como maia, né? Que na filosofia indiana se chama ilusão. É como se a gente estivesse com sede e fosse buscar saciar a nossa sede bebendo água do mar. Quanto mais a gente beber água do mar, com mais sede a gente vai ficar. Então, o caminho não é por aí. O caminho não é as paixões. Então, eu ia falar que quando a gente se volta para dentro e se desapega das paixões, se desapega desses desejos criados pela ilusão desse mundo, então a gente promove esses novos estados de consciência. E isso, como ele fala, vai purificar a memória, vai purificar a imaginação, vai melhorar a nossa percepção, a gente vai ter uma percepção mais clara e tudo mais. No mais, meus amigos, eu vou finalizar por aqui, depois eu continuo. Muita paz a todos, muita paz, e é isso, até mais um próximo encontro.